Olá, agora 10 horas e 25 minutos e eu falo ao vivo direto do plenário, onde está começando uma reunião especial para comemorar os 115 anos da Academia Mineira de Letras. Quem pediu essa reunião foi a deputada Lohana e é ela quem vai conduzir os trabalhos. Vamos acompanhar. Brandão, por gentileza. Convidamos também senhor presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares. Excelentíssimo senhor cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Eurico de Matos. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Bruno Terra Dias. Convidamos também excelentíssimo senhor prefeito de Ouro Preto e membro da Academia Mineira de Letras, Ângelo Osvaldo. Convidamos também excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Fernando José Armando Ribeiro. Senhor representando a Polícia Civil de Minas Gerais, diretor do Colégio Ordem e Progresso, delegado de polícia, Assi Alves dos Santos. E convidamos também a senhora gerente dos anos finais do ensino fundamental, representando a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Cibele Lana Fornias Lima. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pelo Quarteto de Flautas Transversais da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, composta pelos músicos professor Alberto Sampaio, Bernardo Martins, Bárbara Moreira e Lucas Vieira.
Nosso agradecimento ao Quarteto de Cordas Transversais, que fará mais uma apresentação no final da nossa cerimônia. Gostaríamos de agradecer e registrar as seguintes presenças. Membro da Academia Mineira de Letras, Paulo Beirão. Senhora diretora de Cooperação Institucional da UFMG, professora Zélice Lobato, representando a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, senhor presidente do Arquivo Público Mineiro, Ricardo Gianetti, senhor presidente da Academia Colunense de Letras e Artes, Jadson André de Souza, senhor superintendente de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade da Secretaria de Estado de Cultura, Ítalo Gabriel, presidente da Congregação Israelita Mineira, Nadan Rosenbaum, presidente da Associação Cultural do Museu Mineiro, Eduardo de Sena, Escola Municipal Jaime Martins, de São Sebastião do Oeste, e também o primeiro vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Osório Couto. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente e ainda pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Assistiremos agora a um vídeo sobre a Academia Mineira de Letras.
Senhoras e senhores, com a palavra para seu pronunciamento, a deputada Lohana, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentá-los e agradecê-los pela presença nessa manhã tão festiva que alegra muito os corações, não só dos membros da mesa, mas de todos que estão aqui presencialmente, com certeza, e dos que nos assistem em casa. Queria cumprimentar muito carinhosamente o presidente da Academia Mineira de Letras, professor Jacinto Lins Brandão, o presidente emérito da Academia Mineira de Letras e homenageado Rogério Faria Tavares, o cônsul de Portugal em Belo Horizonte, Eurico de Matos, a quem eu queria fazer uma citação pública, Eurico. Seu português brasileiro está cada dia mais incrível, viu? Queria cumprimentar também o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Bruno Terra Dias, o excelentíssimo senhor prefeito de Ouro Preto e membro da Academia Mineira de Letras, correligionário de Partido Verde, prefeito Ângelo Osvaldo, o senhor desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Fernando José Armando Ribeiro, representando a Polícia Civil de Minas Gerais, o diretor do Colégio Ordem e Progresso, o delegado de polícia Assi Alves dos Santos e a senhora gerente dos anos finais do ensino fundamental, que representa aqui a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Cibele Lana Fornes Lima. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Na ocasião em que essa casa, que escreve leis, homenageia essa outra casa que escreve a vida por meio da literatura, eu escolho começar dizendo que a minha presença aqui tem uma história curtinha que eu peço um espaço da fala e do coração de vocês para escutar. A honra de ter sido a primeira signatária dessa homenagem à Academia Mineira de Letras, agora que ela chega hoje, a essa data tão importante de 115 anos, se entrelaça também a minha trajetória enquanto parlamentar e cidadã. Foi como vereadora, e na minha experiência de vereança no município de Divinópolis, que me sensibilizei e, em seguida, me apaixonei profundamente pelas políticas públicas voltadas à cultura e, muito especialmente, à literatura. Foi como parlamentar recém-chegada à Assembleia que travei contato com a colega deputada e atualmente ministra Macaé Evaristo, na atual legislatura, mas também na Comissão de Cultura, onde tenho a honra de ocupar atualmente a cadeira de vice-presidente. E foi como deputada que elegeu a cultura como área de atuação, muito mais do que eu elegi, o meu eleitorado elegeu para o meu mandato, que apoiei a iniciativa dessa homenagem em boa hora proposta por Macaé. Como sabemos, o talento e a sensibilidade da nossa prezada colega de Assembleia foi requisitado pelo presidente Lula para ajudá-lo a cuidar do Brasil na alta missão de chefiar a pasta de direitos humanos nesse país que ainda não se cansa de vê-los tão desrespeitados. Coube a mim, então, levar adiante a ideia dessa homenagem, tarefa que, sendo honrosa, também é para mim motivo de muita alegria, pois me põe de novo junto a figuras sem par da vida cultural e política mineira, como os meus queridos Ângelo Osvaldo e Paulo Beirão, cuja amizade, agora eu já sei, já foi um primeiro sinal do destino, que vem trabalhando para fazer com que meu caminho se cruze com o dessa grande casa de escritores. Mas, se quem está falando aqui inicialmente, a deputada, se sente honrada por propor essa sessão, a cidadã se sente profundamente gratificada a cada um e cada uma de vocês. E essa gratidão vem do fato de eu ser, desde a infância, uma leitora voraz, que lia tudo o que me caía às mãos, da literatura a bula de remédio. E já adulta, aproveita as raras folgas no trabalho parlamentar e até os deslocamentos de automóvel pelo interior, porque eu tenho a sorte de estar no seleto grupo de pessoas que não se enjoam lendo no carro, para poder frequentar as páginas dos meus livros preferidos. É uma leitora apaixonada, meus caros professores Jacinto e Rogério, e todos os acadêmicos, que está falando aos senhores e às senhoras. Uma leitora das ciências sociais, das ciências natureza, que são minha área de formação, da literatura, da poesia, da arte e do que mais houver disponível para ser lido. Uma leitora que tem alegria sincera em aprender e não vê a literatura como um luxo, nem como passatempo, mas como atividade vital e indispensável. E aqui, sem nenhuma retórica, eu me pergunto, assim como pergunto a cada um e cada uma de vocês,
O que nós entenderíamos de nós mesmos, enquanto mineiros e mineiras, sem a prosa fantástica de Murilo Rubião, sem o olhar lírico de Oswaldo França Júnior, sem a coragem de Carolina Maria de Jesus, sem o infinito sertão mundo que Guimarães Rosa nos trouxe? Como nós veríamos a nós mesmos, em nossa essência mais íntima, sem Cláudio Manuel, sem Henriqueta Lisboa e sem essa constelação lírica de universos chamada Carlos Drummond de Andrade? Com a licença devida àqueles e àquelas que falam com paixão, eu ouso dizer que nós não seríamos nós mesmos sem eles e sem as suas obras. Seríamos menos mineiros e mineiras. E eu acho que todos nós sabemos que isso seria inconcebível e inadmissível. Portanto, é largo e profundo o trabalho da Academia Mineira de Letras, e ele fica tanto maior quanto mais nos lembramos que 115 anos não significam apenas que mais um ciclo de 12 meses se fechou na história da instituição. Não, são um momento importante na trajetória de um dos mais importantes ativos da civilização mineira. Esse momento da nossa querida academia pode ser definido, professor Jacinto, pela palavra amplitude. Há, de um lado, uma amplitude de atuação. O vídeo trouxe muito bem, pois a AML vem se destacando bravamente com iniciativas que incentivam a pesquisa científica, a cidadania, a vivência estética e o resgate histórico, além de, claro, do seu trabalho com o texto literário. Mas há, de um outro lado, uma amplitude de concepções que merece aplausos pela sua abertura à diversidade. Surgida, como muitas academias brasileiras, muito timidamente aberta à presença feminina, nossa academia, com o perdão do neologismo, vem se mulherando aos poucos, e a minha perspectiva é de que o faça cada dia mais. Depois, ela abriu as mais diversas tendências estéticas, ela se abriu às mais diversas tendências estéticas. E, ao lado de eruditos das línguas clássicas, como nosso professor Jacinto, acolheu também escritores da vanguarda estética, como Márcio Sampaio. E agora, nisso que podemos chamar de uma notável guinada antropológica, a AML franqueia suas cadeiras a luminosos talentos do quilate de Conceição Evaristo, de Ricardo Aleixo e dessa voz que vem de dentro e do fundo que se chama Ailton Krenak. Na academia, cabem juristas de primeiríssima linha, como Carlos Veloso, jornalistas da melhor verve, como Humberto Werneck e Carlos Herculano Lopes, sacerdotes inspirados, como Cônego Vidigal e o nosso Dom Valmor, além de profissionais liberais, pesquisadores, executivos e tantos outros que, se não são citados aqui, nós também não podemos deixar de lembrar nos nossos corações e nas homenagens. É com essa reunião sem paralelo de talentos e essa rica missão de defesa da tradição e de abertura para a inovação, que a nossa querida academia chega aos 115 anos, na perspectiva de que outro século chegue. Porque o escrever, como diz o lema latino da casa, não tem fim. Termino, meus amigos e amigas, trazendo da minha terra, da minha Divinópolis, do meu centro-oeste de Minas, a minha saudação cordial a cada acadêmico e acadêmica que, com suas vidas e obras, nos inflamam a imaginação e nos dão o anseio de viver intensa e profundamente. Termino, como não poderia deixar de ser, e é até engraçado de tão previsível, mas eu sou uma defensora que os clichês existem porque se justificam, citando a nossa Adélia Prado, parafraseando-a para ser mais exata, e desejando que a Academia Mineira de Letras continue a nos dar a faca, o queijo e a fome de saborear cada dia das nossas vidas por meio das palavras. Meus parabéns e muito obrigada. Agora, a deputada Lohana, neste ato, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, fará a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao presidente da Academia Mineira de Letras, professor Jacinto Lins Brandão. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial.
placa contém os seguintes dizeres. O ano de 1909 marca o nascimento de uma das mais importantes instituições culturais do Estado, a Academia Mineira de Letras, AML. Constituída ecleticamente por homens e mulheres que se sucedem de forma ininterrupta na ocupação de cadeiras simbólicas, a AML sempre foi mais uma agremiação literária. Sua atuação se espraia pelos mais variados campos da atividade humana e, por isso, suas contribuições têm enorme relevância para o desenvolvimento da sociedade. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais congratula-se com a Academia Mineira de Letras na passagem dos 115 anos de sua fundação, louvando o trabalho por ela desenvolvido em prol da educação, da cultura, das artes, da história, da ciência e da democracia. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2024, deputado Tadeu Leite, presidente. Ouviremos agora o presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares. Bom dia, senhoras e senhores. É com especial emoção, é com intensa alegria que partilho com os presentes a beleza desta homenagem, sobretudo porque ela se dá no plenário Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, como todos sabemos, foi membro da nossa casa, eleito por unanimidade, um ano antes de seu falecimento, em 1976. Aqui também, desta tribuna, falo com uma emoção muito particular e permitam-me, senhoras e senhores, uma brevíssima digressão de caráter pessoal. Meu pai aqui trabalhou por 3 mandatos como deputado estadual, presidiu esta casa e foi o responsável por inaugurar esse prédio. As obras deste prédio foram iniciadas por outro membro da Academia Mineira de Letras que presidia a Assembleia no mandato anterior ao mandato de meu pai, o antigo acadêmico Bonifácio Andrada. A todos eles faço as devidas homenagens e reverências. Feitas as reverências de ordem pessoal e emocional, cumprimento os membros da mesa. A deputada Lohana, destemida, valente, corajosa, excelente representante dos mineiros na Assembleia Legislativa, que acolheu com grande hospitalidade a ideia desta homenagem, inspirada também pelo nosso querido mestre Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Saúdo o presidente da Academia Mineira de Letras, meu fraterno e dileto amigo, professor Jacinto Lins Brandão, um dos mais importantes helenistas do Brasil e da América Latina. Saúdo com especial amizade o cônsul de Portugal em Belo Horizonte, o fraterno amigo Eurico de Matos, que tão representa o meu país, o meu também país, Portugal, nesta terra de Minas Gerais. Os amigos desembargadores Bruno Terra Dias e Fernando José Armando Ribeiro, que, com sua presença no judiciário, dotam esse poder de inteligência, cultura e erudição. Saúdo também o delegado de polícia Assi Alves dos Santos, que representa a instituição a que pertence nesta solenidade de hoje, a Polícia Civil, sendo diretor do Colégio Ordem e Progresso. Saúdo Cibele Lana Fornes Lima, gerente dos anos finais do ensino fundamental,
que representa aqui a secretária municipal de Educação de Belo Horizonte. Também muito obrigado à senhora por estar presente nesta casa, nesta manhã luminosa. Mas há duas referências sem as quais não posso prosseguir aqui a minha brevíssima fala. Uma é aos acadêmicos presentes, além de Jacinto e Ângelo Osvaldo, aqui estão também os acadêmicos Paulo Beirão e Márcio Sampaio. E outra é a referência indispensável a esse belo quarteto que nos honra e nos presenteia com uma apresentação bela. O professor Alberto Sampaio aqui está, acompanhado de seus alunos, cujos nomes já foram citados, mas eu vou citar novamente. Lucas Vieira, Bárbara Moreira e Bernardo Martins. Muito obrigado pelo talento e pela beleza do trabalho que desenvolvem. Uma nota pessoal aqui, uma nota de pé de página. Alberto Sampaio é filho do acadêmico Márcio Sampaio. Pertence ao que chamamos aqui na AML de família estendida da Academia Mineira de Letras. Olha, mas por que uma solenidade como esta se realiza na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Por uma razão muito simples, deputada Lohana. Porque a Academia Mineira de Letras e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais se erguem em torno do que a civilização humana ergueu de melhor: o culto à palavra, o culto ao diálogo, o culto à escuta sensível e atenta, a tolerância e a boa convivência entre aqueles que divergem. Na nossa casa, temos integrantes de todas as trajetórias, pensamentos, ideias, opiniões, e todos sabem conversar civilizadamente, sem urros, sem latidos, sem insultos, sem ofensas. Todos partilham a mesa da inteligência humana, sabendo que não é ruim divergir, não é ruim discordar. Pelo contrário, a discordância e a divergência são recursos da inteligência humana para que ela possa aprimorar-se. Então, faz todo sentido que esta solenidade dos 115 anos da Academia Mineira de Letras se realize no Parlamento, que é a casa da palavra, que é a casa do debate elegante, civilizado, o debate produtivo, que ajuda a emancipação humana, que ajuda a expansão da qualidade de vida da nossa população. Dito isso, eu quero dizer que há valores que cultivamos também em comum. Além do culto à palavra, há valores que respeitamos desde a nossa fundação no Natal de 1909, em Juiz de Fora. Quais são esses valores? E aqui eles já foram citados, mas é preciso repeti-los sempre e à exaustão. São os valores da educação, da cultura, da história, da memória, da democracia, da ciência, das letras e das artes. Eu ressalto aqui o valor da memória histórica, sobretudo, principalmente num país como o nosso, que precisa tanto de cultuar a sua memória, que precisa tanto de não esquecer. Sabemos todos que o dia 13 de dezembro é um dia marcado por um acontecimento funesto na história brasileira, a decretação do ato institucional número 5. Não podemos nos esquecer do que houve naquele ano de 1968, para que ele não se repita nunca mais. 115 anos, ainda estamos aqui. A memória histórica também solicita a evocação de alguns nomes fundamentais da nossa história institucional. Eu evoco aqui a memória do nosso presidente, do nosso primeiro presidente, Eduardo de Menezes, que assumiu a tarefa de presidir a nossa casa lá no ano de 1909, e faço a homenagem ao primeiro presidente que a AML teve. Faço também a homenagem a todos os fundadores, primeiro 12, depois 30, depois finalmente 40 fundadores. Jovens na sua maioria, não é? Ao contrário do que muita gente pensa. Ao longo do tempo, as gerações de intelectuais se sucederam nas cadeiras da casa de Alfonso de Guimarães. E ela passou a ser também a casa de Henriqueta Lisboa, de Alaíde Lisboa, de Maria José de Queiroz, de Carmen Schneider Guimarães, de Lacir Schettino. Evoco, então, como fiz agora, as fundadoras da presença feminina na nossa Academia Mineira de Letras, e faço uma reverência às que ainda estão entre nós. Elizabeth Renaud
Ieda Prates Bernes, Conceição Evaristo, Ana Cecília Carvalho, Maria Antonieta Cunha e Maria Esther Maciel. Evoco, então, com grande alegria, o nome das fundadoras da presença feminina na Academia Mineira de Letras, que, como eu já disse, é a casa da agregação pelo diálogo e é a casa também da diversidade. Porque só por meio da diversidade seremos capazes de construir uma nação forte, soberana, independente e culturalmente rica. Abrindo as portas à diversidade, à rica diversidade de que é composta a população mineira, fomos capazes de acolher, melhor dizendo, tivemos a honra de acolher representantes de culturas ainda não representadas na nossa agremiação. E aí chegaram Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Ricardo Aleixo, Ana Cecília Carvalho, representante de uma comunidade importante em Minas e no Brasil, né? E aqui eu faço uma especial saudação ao presidente da congregação israelita. E olha, vamos receber hoje à noite o ex-ministro Paulo Haddad, que tomará posse às 8 horas da noite. O ex-ministro Paulo Haddad, me permitam aqui uma referência muito rápida e muito educada a esse tema. O ex-ministro Paulo Haddad, que será empossado hoje à noite, filho de libaneses, receberá o diploma de acadêmico das mãos de Ana Cecília Carvalho, filha de judeus. A academia é a casa da paz. Para não abusar da tolerância dos senhores e das senhoras, o cerimonial, liderado pela nossa querida Silvia Vilhena, me alertou que eu teria 5 minutos. Eu quero finalizar, eu quero concluir minhas palavras dizendo que a academia não esmoreceu, não traiu os compromissos de seus fundadores. Pelo contrário, foi leal aos seus fundadores. Teve presidentes do quilate de Vivaldi Moreira e de José Osvaldo de Araújo, avô do nosso querido Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Ela continuou a oferecer à comunidade de Minas uma programação cultural rica, atual, intensa, relevante, sintonizada com os dramas, com as dores e com os impasses dos dias que correm. A academia guarda a tradição. A academia é a grande guardiã da história intelectual de Minas e o faz preservando um acervo de mais de 40 mil itens, postos à disposição dos pesquisadores, dos estudantes, dos mestrandos e dos doutorandos. Mas ela guarda a tradição sempre em sintonia, em diálogo com o contemporâneo. Ela não mora no passado, ela está em 2024, com a coluna ereta, o peito erguido, o coração aquecido e os olhos postos na linha do horizonte. A Academia Mineira de Letras, como a própria arquitetura da sua sede sugere, conjuga a tradição, representada pelo Palacete Borges da Costa, à modernidade de seu anexo, projetado pelo querido arquiteto Gustavo Pena. Se a academia oferece ao público uma programação cultural relevante, intensa e atual, é porque ela obedece à máxima: uma instituição só faz sentido se fizer sentido para a comunidade em que está inserida. Só assim a academia faz sentido. Finalmente, ela publica uma revista desde 1922, uma revista que, se tem a sua versão impressa, também tem a sua versão digital disponível sem custos no site da instituição na internet, e é o lugar do encontro em torno do que a vida nos oferece de melhor. A arte, a literatura, a educação, a cultura, a ciência, a democracia, a história e a memória. Me perdoem essa repetição, mas é porque a repetição é um recurso para que nós nunca nos esqueçamos dos valores essenciais. E o que é a academia, senão uma afirmadora e uma reafirmadora dos valores essenciais, daquilo que deve permanecer. A academia trabalha em torno daquilo que deve permanecer, daquilo que é o essencial, não do passageiro, não do efêmero, não do transitório. E agora, de verdade, Silvia Vilhena,
eu termino a minha fala dizendo que se o dia 13 de dezembro nos evoca uma memória sombria, como a que eu já mencionei anteriormente, ele também é uma data que nos evoca uma aniversariante especial. Faz aniversário hoje a poeta Adélia Prado, de Divinópolis, terra em que atua com tanto brilho a deputada Lohana. Vencedora dos maiores prêmios da literatura em língua portuguesa, Adélia Prado simboliza a força da literatura produzida em Minas Gerais. Se a deputada Lohana citou aqui vários nomes fundamentais da literatura produzida em Minas, eu condenso, eu sintetizo a homenagem da nossa casa nesta hora à aniversariante do dia, como forma de cumprimentá-la. Parabéns, Adélia Prado, parabéns, escritoras e escritores de Minas Gerais, e parabéns, finalmente, à casa que os respeita e valoriza há 115 anos, a Academia Mineira de Letras. Muito obrigado. Gostaria de convidar para a sua fala o excelentíssimo senhor prefeito de Ouro Preto e membro da Academia Mineira de Letras, o amigo Ângelo Osvaldo. Excelentíssima senhora deputada Lohana, que preside esta sessão solene e é membro da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Saúdo todos os membros da mesa, na pessoa do nosso presidente Jacinto Lins Brandão, cumprimento a plateia e agradeço à deputada por quebrar o protocolo para me conceder a palavra, que eu solicitei para fazer uma comunicação que considerei imprescindível. Em primeiro lugar, quero registrar que nós estamos muito bem numa casa legislativa. E na casa legislativa dos mineiros e mineiras, que é a nossa Assembleia. Porque a Academia Mineira de Letras nasceu numa casa legislativa. A sessão de instalação, em 25 de dezembro de 1909, ocorreu na Câmara Municipal de Juiz de Fora, presidida por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, futuro presidente do Estado, que foi, entre os governadores de Minas Gerais, um dos que mais se dedicaram aos desafios da cultura e foi um dos pioneiros na preservação do patrimônio cultural do nosso Estado. Antônio Carlos tinha uma visão da cultura mineira e da força de Minas Gerais e mandou inscrever naquele monumento que ele erigiu na Praça Rui Barbosa, na Praça da Estação, uma inscrição latina, presidente Jacinto Lins Brandão: Montani semper liberi, os montanheses serão sempre livres. E é assim que nós consideramos na Academia Mineira de Letras, e por toda parte em Minas Gerais, essa condição da mineiridade. Seremos sempre livres, até daqueles que usam e manipulam a palavra liberdade em nome de Minas Gerais. Mas o pedido que fiz para estar aqui é para um registro muito interessante. Neste exato momento, deputada, a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete e a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete, que tem essa sigla ACL-CL, estão inaugurando a Praça Bernardo Guimarães, no centro de Conselheiro Lafaiete, como uma homenagem ao livro, à leitura e à literatura, com uma escultura muito interessante, um arco de livros, realizada pelo escultor natural de Lafaiete, um dos grandes artistas mineiros, Jorge Fonseca. E Lafaiete abre, assim, a cidade de Conselheiro Lafaiete, antiga Queluz de Minas,
abre as comemorações do bicentenário de nascimento de Bernardo Guimarães, o nosso grande escritor do século XIX. Bernardo nasceu e morreu em Ouro Preto, mas viveu alguns anos em Conselheiro Lafayette, depois de ter estudado Direito em São Paulo, e viveu também em Catalão, em Goiás, onde foi juiz. Passou por Uberaba e veio falecer em Ouro Preto em 1885, aos 60 anos. Então, nós temos um ano de celebrações em torno de Bernardo Guimarães, que é patrono de uma das cadeiras da Academia Mineira de Letras e tio do patrono da Academia, o poeta Alfonso de Guimarães. Então, eu não podia deixar de registrar aqui, neste instante, uma palavra sobre essa iniciativa tão rica de significados que acontece em Conselheiro Lafayette e pedir à deputada Lohana que também apresente, em nome do Legislativo Mineiro, as congratulações a Conselheiro Lafayette por dedicar uma praça importante da cidade ao escritor Bernardo Guimarães, homenagear o livro, a leitura e a literatura e dar início a essas celebrações, das quais eu tenho certeza a Academia Mineira de Letras fará parte com muita ênfase. Então, parabéns à Assembleia por essa realização, parabéns à deputada Lohana, conterrânea de Adélia Prado, que só não está na academia porque não aceita se candidatar. Mas já foi convidada várias vezes, mas ela não se candidata. Em compensação, nós estamos na academia para aplaudir esses prêmios maravilhosos, os maiores da língua portuguesa, a ela atribuídos. Parabéns, Lohana, obrigado, Assembleia. Parabéns, presidente Tadeu, pela recondução à presidência da Assembleia Legislativa. Que esta casa seja sempre assim, a voz firme de Minas Gerais, pela liberdade, pela democracia, pela paz, pela construção de uma Minas Gerais mais feliz para todos. Com a palavra, a deputada Lohana, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. Pessoal, tenho essa grande responsabilidade de falar em nome do nosso presidente e justificar também a ausência dele. Pela primeira vez, nós temos o norte de Minas muito empoderado na mesa da Assembleia. Isso é motivo de muito orgulho e muita gratidão a todos e todas, deputados estaduais, que, inclusive, como o prefeito Ângelo acabou de dizer, reconduzimos o presidente Tadeu e a vice-presidenta Leninha, respectivamente, as cadeiras de presidente e vice. E ambos são do norte de Minas. Então, apesar de ambos estarem muito presentes aqui, em quase todos os dias, às sextas, normalmente, eles retornam ao interior, o que me deixa com essa grande responsabilidade de ler aqui a manifestação, o pronunciamento do nosso tão querido presidente. Uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis, como um direito inalienável. Muito de acordo com esta afirmação de Antônio Cândido, entendemos que os livros acumulam a sabedoria que os povos de toda a terra adquiriram ao longo dos séculos. Como afirmou Tsvet Santorov, nós lemos para aprender mais sobre a existência humana. Quando lemos, nos tornamos, antes de qualquer coisa, especialistas em vida. Adquirimos uma riqueza que não está apenas no acesso às ideias, mas também no conhecimento do ser humano em toda a sua diversidade. Os livros, a literatura e os escritores. Esta é a matéria-prima com que a Academia Mineira de Letras lida há mais de um século, cuidando de um dos patrimônios mais preciosos que tem Minas Gerais. Ao buscar nas raízes mineiras aquela disposição única que define Minas como uma palavra secreta e sagrada, apontando para um elevado ideal, nossos acadêmicos, ao longo deste tempo, têm cumprido sua missão de preservar a memória cultural do nosso povo.
É importante também lembrar que a primeira academia brasileira existiu informalmente aqui em Minas Gerais, reunindo poetas como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Foram esses homens das letras que moldaram, a partir de Vila Rica, a essência da nossa nacionalidade, criando, além de poemas inesquecíveis, a bandeira mineira, e nela cunharam o nome de nosso símbolo mais caro, a liberdade. A memória de Minas fixa-se hoje nas páginas atemporais de seus autores, seja em Carlos Drummond de Andrade, reconhecendo o minério de ferro entranhado em nossa alma, seja no Sertão de Veredas, tão regional e universal na prosa de Guimarães Rosa, para citar apenas 2 nomes de uma extensa lista admirável de autores. A Academia Mineira de Letras nasceu em Juiz de Fora e veio se fixar em Belo Horizonte, na emblemática Rua da Bahia. Quantos nomes verdadeiramente imortais de nossas letras passaram por nossa academia? Ciro dos Anjos, Eduardo Frieiro, Abigail Renault e, percussora do reconhecimento ao talento feminino, Henriqueta Lisboa, uma das mais poderosas vozes poéticas da história literária do nosso país. Mais recentemente, a partir da gestão de Rogério Faria Tavares e agora com o atual presidente, professor Jacinto Lins Brandão, a academia promoveu uma vigorosa ação que reconhece nossa diversidade artística, cultural e intelectual, incluindo entre seus membros Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Maria Esther Maciel, Ricardo Aleixo, entre tantos outros dignos de nota. São eles e elas que compõem nossa riqueza literária e nos orgulham com o amplo conhecimento que constitui a cultura mineira, ao mesmo tempo em que permanecem como guardiães da nossa memória. Ao contribuir para ampliar a compreensão da realidade, tal como observou Antônio Cândido, a literatura aparece claramente também como uma manifestação universal de todos os homens e em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem a literatura, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. A literatura pode muito, como dizia Todorov. Ela pode nos estender a mão em momentos difíceis, nos tornar mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e, por fim, nos ajudar a viver. Ao festejar os 115 anos da Academia Mineira de Letras, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhece aqui a importância da instituição, digna de nossa reverência e de toda a nossa admiração. Muito obrigada. Após o encerramento regimental, ouviremos o quarteto de flautas transversais da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, composta pelos músicos professor Alberto Sampaio, Bernardo Martins, Bárbara Moreira e Lucas Vieira, que apresentará as seguintes músicas de Milton Nascimento: Maria Maria, Paula e Bebeto e Bola de Meia, Bola de Gude. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pelas honrosas presenças e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária que acontecerá terça-feira, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia que será publicada. Eu vou dizer que levanta-se a reunião, mas faço o pedido para que a gente permaneça aqui no plenário para ouvir a belíssima apresentação do nosso quarteto, a quem eu também quero enviar os meus agradecimentos por prestigiarem essa manhã. Levanta-se a reunião.
reunião especial de plenário que homenageou os 115 anos da Academia Mineira de Letras. A reunião foi conduzida pela deputada Lohana, que foi quem pediu essa homenagem.